Bom dia, que Deus em Cristo vos abençoe. Nesta manhã gloriosa de sexta-feira, gostaria de meditar junto com vocês um texto sagrado que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. O texto diz o seguinte: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meus amados, me chamou a atenção neste versículo. O apóstolo Paulo aqui fala de Evangelho da graça, que ele foi incumbido por Jesus de testemunhar o Evangelho da graça. Esta deveria ser a incumbência de cada um de nós, os cristãos. Eu gostaria que você raciocinasse comigo o seguinte: o Evangelho que tem sido pregado ultimamente tem sido o Evangelho da graça? Não, raciocina comigo. Porque a maioria dos pregadores que estão pregando o Evangelho tem pregado um Evangelho mesclado, uma mistura de lei com graça. Eles falam sobre a graça? Falam, mas de uma forma superficial, de uma maneira muito rasa. Tocam de leve na questão da graça, mas no seu dia a dia e nas suas pregações cotidianas tem sido um evangelho misturado com lei, onde se exige sacrifício, onde o fazer é melhor do que o ser. Então, fazem campanhas, fazem sacrifícios, fazem uma série de coisas, como que um auxílio para a sua própria salvação. Tem pregado muito sobre o pecado, o peso e as complicações que o pecado nos trazem. Isso não está errado, está certo, é verdade. Mas tem lançado um fardo muito pesado sobre os ombros das pessoas que ouvem o Evangelho. Tem pregado mais condenação do que salvação. Tem falado mais do que o pecado, o pecado causa na vida da pessoa, do que o que a morte de Jesus resulta na vida da pessoa. Então, o Evangelho da graça tem que ser um evangelho diferente do que tem sido pregado. Eu percebo o seguinte: quando eles falam que o salário do pecado é a morte, está querendo fazer com que as pessoas sintam a responsabilidade de não pecar. A intenção está certa, a forma de pregar é que está errada, dizendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, como que se eles pecarem, eles morrem espiritualmente e causa uma parede de separação entre Deus e eles. Enquanto que essa parede, na verdade, já foi quebrada. Que o salário do pecado é a morte, na verdade. Mas a morte de Jesus Cristo. O salário já foi pago. O preço já foi pago. E foi um alto preço. Custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, amados,
o evangelho da graça não é um evangelho de condenação, é um evangelho de absolvição, é um evangelho de libertação, é um evangelho que nos livra do peso do pecado e não nos coloca mais peso sobre os ombros. Tá? Então, assim, pensa nisso. O salário do pecado é a morte, mas a morte já foi executada, foi a morte de Jesus Cristo, não a nossa morte, mas a morte do Senhor Jesus Cristo. Deus cobrou em Cristo Jesus o que os nossos pecados mereciam. E por sua graça nós somos salvos. Tá? Então nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelas obras que nós praticamos. Nós somos salvos por graça, pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Pense nisso, tá? E que a sua vida seja abençoada, a sua família, a sua casa. E fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.